prisão que acabou de acontecer e eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar em estado de choque. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? CPI do INSS acaba de confirmar a maior bomba contra o Lulinha, o filho do Lula. Essa informação acabou de ser confirmada agora e eu vou trazer ela completa nos mínimos detalhes para vocês terem acesso a tudo que acabou de acontecer. Gente, outra bomba estratosférica. Acaba de ser pedido o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do STF. Agora, gente, acabou de ser pedido o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do STF e essa notícia devastou o judiciário brasileiro. Tremeu Brasília nesse dia de hoje. Claro que eu vou trazer também o motivo. Tudo isso que tem deixado os ministros do STF completamente desesperados. Outra notícia, e agora é notícia boa, finalmente notícia boa, gente, tá? Segundo informação divulgada aqui pela Gazeta do Povo, Alexandre de Moraes pode conceder prisão domiciliar para Jair Messias Bolsonaro a qualquer momento. Alexandre de Moraes pode conceder prisão domiciliar para o Bolsonaro a qualquer momento. Essa notícia pegou o Brasil inteiro de surpresa e é claro que eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes, porque eu sei que essa notícia é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo. A contrapartida, se tem notícia boa para Jair Messias Bolsonaro, para o Lula, a notícia é terrível, gente, tá? Porque segundo informação que acaba de ser confirmada, Lula acabou de arrumar um grande inimigo poderoso. Lula da Silva acabou de arrumar um grande inimigo poderoso e é dentro do STF, gente, tá? E o Lula ficou desesperado. Por que o motivo do desespero do Lula? Qual é esse ministro que basicamente declarou guerra contra o Lula neste exato momento? O motivo, o porquê? Será que tem a ver com o escândalo do Banco Master, gente? Será que tem a ver com o Vorcaro? É outra bomba, gente. Tudo isso e muito mais vai estar aqui agora nesse boletim para vocês. Só não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. Sei que tem muita gente aí que tá do outro lado mexendo, tá sempre me acompanhando. Inclusive, para vocês caírem de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Para se inscrever aqui, ó, é só você olhar. Não é aqui no vídeo, viu? Aqui embaixo na plataforma aí vai ter uma palavrinha chamada assim, ó. Inscreva-se ou inscrever-se. Tá desse jeito. Ou tá inscreva-se ou tá inscrever-se. Tá aqui, ó, um dos dois lados. Você vai fazer isso aqui, ó. Clicar em cima. Na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Gente, logo de cara, sem a menor sombra de dúvida, eu vou trazer aqui 2 videozinhos que eu tenho certeza que vai ser os melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje. Agora, gente, segundo Deltan Dallagnol, Lula arrumou um inimigo poderoso dentro do STF. E o Lula tá desesperado. Como se diz, foi cutucar a onça com vara curta, acabou sendo engolido pela onça. É bomba, gente. Em ano eleitoral, gente, Lula tá pagando caro. O Lula tá pagando caro. Isso aqui vai custar muito caro lá na frente. Em ano eleitoral, essa notícia é terrível pro Lula. Vejam só. Lula arruma um inimigo poderoso no STF e fica desesperado. Vem comigo então começar bem o seu final de semana com essa notícia que vai melhorar o seu dia 1000%. Lula arrumou um inimigo poderosíssimo no STF e ainda por cima caiu na sua própria armadilha. Você lembra do escândalo do INSS? Pois é, gente. Hoje a gente quase não fala mais disso depois que explodiu o caso do Master, não é? Mas Lula lembra. E ele está em desespero porque ele envolve ninguém mais, ninguém menos do que o seu filho Lulinha. Olha só aqui o que saiu na Veja, ó. A preocupação de Lula com o avanço das investigações sobre Lulinha no STF. A manchete já é bombástica, mas o conteúdo que eu vou te mostrar agora que tem a verdadeira bomba. Olha só isso aqui, ó. Chegou ao Planalto uma informação que alarmou Lula, segundo um aliado. Relator do escândalo do INSS no Supremo, o ministro André Mendonça teria cobrado a Polícia Federal sobre uma suposta inércia nas investigações contra Lulinha. Pelo relato levado ao Palácio,
o ministro teria questionado a ausência de diligências contra o filho de Lula. A Polícia Federal já poderia ter pedido, pelo menos, a apreensão do passaporte de Lulinha. Opa, 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 opa! Agora o bicho pegou. O inimigo de Lula é ninguém mais, ninguém menos do que o ministro André Mendonça, relator das investigações do INSS no STF e que, ao contrário de Toffoli, está botando para quebrar em cima dos investigados, com prisões, medidas cautelares, bloqueios patrimoniais e mais ainda, segundo a notícia, Mendonça estaria determinado a não deixar o Lulinha escapar desse escândalo. Quer que a Polícia Federal faça o seu trabalho, o que inclui pedir a apreensão do passaporte do Lulinha, que recentemente voltou para a Espanha, onde ele mora, depois que surgiram notícias gravíssimas de que ele teria recebido mesadas de R$300 mil e valores milionários, tudo de investigados no escândalo do INSS. Gente, você tá vendo por que o Lula e o PT amam aparelhar o judiciário, principalmente o STF? Porque é isso que acontece quando o Lula não tem um ministro aliado dele conduzindo as investigações, mas tem ministros técnicos, corretos, justos, imparciais, que fazem a coisa certa e aplicam a lei como André Mendonça. Aí sim Lula e os seus se ferram. E o desespero do Lulinha, ele não é pequeno não. Mas enquanto eu te conto isso, eu quero agradecer você por ter assistido até aqui, curtido o vídeo, ter se inscrito no canal. Isso faz com que a voz da nossa comunidade que luta por verdade, justiça e liberdade chegue mais longe. Agora o Lulinha, gente, ele tá tão preocupado, mas tão preocupado com esse inquérito do INSS, que ele até contratou um advogado para acompanhar o caso. Olha aqui nessa reportagem do Metrópolis. A defesa de Lulinha será exercida pelo advogado criminalista Guilherme Sugimori Santos. O defensor pediu acesso, no último dia 19 de janeiro, ao inquérito sobre a farra do INSS ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, foi acionado o alerta de que o Lulinha pode estar realmente sendo investigado pela Polícia Federal e foi por isso que ele pediu acesso à investigação. Porque ele, obviamente, aí não quer ser pego de surpresa. Mas aí nós temos também o próprio Lula. Por que ele está tão irritado e tão preocupado, hein? Olha só o que ele disse no passado recente sobre essas investigações. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Já li notícias e tenho dito para ministros e a CPI que é importante ter seriedade, que se possa investigar todas as pessoas envolvidas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu envolvido nisso, ele será investigado. Aí que tá, gente. Aí, Lula caiu na própria armadilha. Então que seja investigado Lulinha. Então, olha só, você não tem com o que se estressar, né? Se o seu filho tivesse envolvido nisso, ele realmente vai ser investigado. E o André Mendonça, ele não é igual aos seus amiguinhos lá do STF que investigam só um lado do espectro político e que cometem abusos e ilegalidades a rodo, não. Não. O Mendonça vai conduzir isso da melhor forma possível, corretamente, vai evitar qualquer nulidade, e é isso que Lula não quer. Mas e você, hein? Você acha que isso vai chegar ao Lulinha? Você acha que o Lulinha tem culpa no cartório? E aí, gente, vocês acham que o Lulinha tem culpa no cartório? Vocês acham que o Lulinha recebeu um mensalão de R$300 mil? Vocês acham que o careca do INSS fez um depósito de 25 milhões para o Lulinha, gente? Vocês acham que careca do INSS, né, pode ser um sócio oculto aí do Lulinha e o desespero tá tomando conta, gente, tá? A verdade é que o ministro André Mendonça acabou de declarar guerra contra Lulinha, contra Lula da Silva, e Lula acabou de ganhar um inimigo poderoso. Por que poderoso? É o ministro André Mendonça, gente, tá indicado pelo Bolsonaro, que tá partindo, tá indo pra cima do Lulinha sem dó e nem piedade, tá acionando e pedindo pra Polícia Federal investigar, doa quem doer. É pra Polícia Federal investigar, assim, com lupa. O que o André Mendonça tá dizendo aqui é o seguinte: Polícia Federal, investiguem com lupa todos esses escândalos envolvendo o filho do Lula, o Lulinha. E a gente tem informação de que tem pedido de prisão na mesa do André Mendonça e prisão do Lulinha pode sair a qualquer momento. E com relação ao filho do Lula, gente, tá? Essa aqui não é a única notícia ruim que saiu nesse dia de hoje. Também tem mais. Vejam só aqui, CPI do INSS votará a convocação de Lulinha na próxima semana. Chumbo, vocês lembram daquela fala do Lula, né? O grosso vai entrar agora a partir de setembro.
Eu vou até usar essa frase do Lula aqui. O grosso tá entrando pro lado do filho do Lula, gente, tá? O grosso tá entrando. CPI do CPMI do INSS votará convocação de Lulinha na próxima semana. Ou seja, né? O Lula disse, ó, doa quem doer, quem, né, se roubou tem que pagar, né? O Lula defendeu que tem que, né, que ser investigado. Todo mundo que for envolvido no escândalo aí tem que ser investigado. Agora eu quero ver se a base do Lula vai continuar blindando o Lulinha depois de tantos escândalos que foram revelados aí durante esse recesso parlamentar. Aí agora eu quero ver, gente. Então, o CPI acaba de soltar uma bomba contra o filho do Lula, né? Então, vai votar, sim, nova convocação para o Lulinha ir na CPI explicar tudo o que está acontecendo. E o desespero já está tomando conta, gente, tá? Segundo a Gleice Hoffmann, ela está aqui jurando de pé junto que o Lula não orientou, tá, os seus parlamentares da base para barrar o Lulinha na CPI do INSS. Não. Segundo a Gleice Hoffmann, o Lula não orientou ninguém para blindar o seu filhinho. O Lula não pediu ninguém para barrar as convocações que estão... A oposição está tentando convocar o Lulinha, está tentando convocar o Lulinha não está conseguindo. E segundo a Gleice Hoffmann, ó, não tem dedo do Lula nessa história, não. Os parlamentares, por si só, estão indo lá e estão blindando o filho do Lula. O Lula não tem nada a ver com a paçoca. E aí, vocês acreditam na Gleice Hoffmann? Que o Lula, né, gente, realmente não está orientando ninguém para blindar o filhinho dele? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Vamos, porque tem mais, gente, tá? Bomba pra cima do Lula, gente, tá? Está aqui o grande problema que pode destruir o Lula na eleição de 2026 e até a revista Veja viu aquilo que eu venho apontando para vocês há vários meses, gente, tá? Segurança pública vai ser o grande calcanhar de Aquiles contra o Lula nessa eleição de 2026. Falta de segurança é a matéria bomba da revista Veja. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisa, divulgado neste sábado 31, mostra que a segurança pública, ou seja, a falta de segurança pública, deixa eu implementar aqui na matéria, né? Que a falta de segurança pública segue como a área em que o governo do presidente Lula da Silva sai pior. Esse aqui, gente, é o motivo do desespero do Lula. Segurança pública, ou seja, durante esses 3 anos o Lula se lixou para a segurança pública, reservando um monte de dinheiro para a Lei Rouanet, para suas viagens intermináveis, luxuosas, né? Deixou de lado a segurança pública e agora a conta vai chegar e com juros e correções e o desespero está tomando conta. A pesquisa mediu a percepção dos eleitores em relação a 4 aspectos neste último mandato: situação da população mais vulnerável, da vida financeira, da saúde pública e da segurança. Nesta questão, 44,3% dos entrevistados consideram que houve piora com Lula no poder. 44,3% disse que teve piora da segurança pública com o Lula no poder. Gente, eu disse para vocês, tá aqui, inclusive saiu aqui até na Record, né? Governo Lula, 44,3%, vem piora na segurança, diz Lula, ou seja, vários jornais, várias manchetes expondo que o Lula foi uma catástrofe para a segurança pública no país, e eu já tinha alertado que isso aqui seria um grande problema que o Lula iria enfrentar neste ano eleitoral, gente. Daqui a pouco, gente, prisão foi efetuada e essa notícia abalou a política e o judiciário. Daqui a pouco eu vou explicar todos os detalhes para vocês, porque antes tem uma matéria, gente, tá? Do Deltan Dallagnol que reverberou muito nesse dia de hoje. Muita gente comentando que é essa aqui, ó. Moraes pode conceder prisão domiciliar a Bolsonaro e a razão vai te surpreender. Então, segundo o Deltan Dallagnol, o Alexandre de Moraes pode conceder prisão domiciliar para o Bolsonaro a qualquer momento e o motivo pode surpreender todos vocês. Segundo o Deltan, o clima no STF mudou e rápido. Começam a surgir sinais
de que ministros do STF passaram a defender a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. E os motivos não são nem empatia, nem convencimento jurídico. É simplesmente medo. Medo da exposição pública, medo do desgaste institucional, medo de que os próprios escândalos que hoje cercam a corte explodam de vez e medo de que a responsabilidade por uma piora no quadro de saúde de Bolsonaro recaia sobre os ombros dos ministros da Suprema Corte. Esta informação foi revelada pela coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo. Ministros do STF passam a apoiar nos bastidores a ida de Bolsonaro para a prisão domiciliar. O dado chama atenção porque vem justamente do tribunal que, até ontem, fazia questão de endurecer cada passo do processo contra o ex-presidente e dizer com todas as letras, para seus porta-vozes na imprensa, que não havia chance de Bolsonaro ir para a domiciliar. Agora, tudo mudou. E ele pode ser enviado para a prisão domiciliar a qualquer momento. E não foi o estado de saúde de Bolsonaro. Não, eles não estão preocupados com a saúde do Bolsonaro. Eles estão preocupados com os escândalos, no que isso pode prejudicar o STF. Eles estão preocupados em blindar o STF. Essa é a preocupação. Então, lembram da caminhada do Nicolas Ferreira? Ministros do STF correram para a revista Veja para dizer, vejam bem, que eles até estavam considerando dar a domiciliar para Bolsonaro, mas depois que Nicolas começou a caminhada, e engrossou o coro de críticas ao Supremo, a domiciliar estava descartada. Com aliados desse, Bolsonaro não precisa de inimigos, ironizou um dos ministros para a reportagem. Pois é, isso foi semana passada. Agora, ministros querem Bolsonaro em casa. Por quê? Segundo Malu Gaspar, Gilmar Mendes, logo ele, que é a voz mais forte a favor da ida de Bolsonaro para a domiciliar. O próprio Gilmar Mendes, o decano do STF, está defendendo que Bolsonaro seja enviado para a prisão domiciliar. Então, ignore a ironia, na Veja, tem a cara do Gilmar. Afinal, o ministro tem todo o direito de mudar de opinião tão rapidamente, de uma semana para outra. Ora bolas, gente? Então, uma semana o Gilmar Mendes quer uma coisa, agora ele quer que Bolsonaro, depois, claro, gente, da tacada de mestre da Michelle Bolsonaro, que para mim foi uma tacada de mestre, quando ela foi lá conversar com o Gilmar Mendes. Gente, resumindo para vocês, a Michelle Bolsonaro, eu não sei se Deus pôs a mão ali em cima, porque não tem outra explicação. Ela conseguiu tocar o coração do ministro Gilmar Mendes, porque após a visita da Michelle Bolsonaro ao ministro Gilmar Mendes, ele mudou de opinião da água para o vinho. Ele passou a defender prisão domiciliar do Bolsonaro. Depois que ela foi lá, expôs toda a gravidade do estado de saúde do Bolsonaro, que se ele caísse novamente, batesse a cabeça, se algo pior do que da última vez acontecesse, tudo isso iria sobrecair em cima do STF. Então eles passaram, se alguma coisa acontecer grave com o Bolsonaro, imagine o turbilhão de jornalistas que vão partir para cima do STF. Então eles estão tentando se proteger, se blindar. Não é que eles estão preocupados com a saúde do Bolsonaro, gente? O interesse é um só, é se protegerem. Evitar uma catástrofe institucional, que a imprensa vai cair em peso em cima do STF, caso aconteça o pior com o Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, gente, porque, eu separei tanta coisa para trazer para vocês, não vai dar tempo, mas eu preciso trazer aqui essa informação para vocês. Deputado denuncia samba enredo por possível propaganda antecipada de Lula na Sapucaí. Gente, eu vou trazer aqui a notícia e no final eu vou fazer uma pergunta e eu quero que todos vocês escrevam a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Vamos entender. Então tá aqui. Deputado denunciou. Vai ter no carnaval agora lá no Rio de Janeiro, vai ter um samba enredo lá de uma escola que vai estar homenageando Lula em pleno ano eleitoral. Na minha opinião, isso deveria ser proibido. Terminantemente proibido escola de samba homenagear algum político em pleno ano eleitoral. No meu ponto de vista, na minha opinião, deveria ser terminantemente proibido. Vocês vão entender. O deputado federal Kim Kataguiri ingressou na
na Procuradoria-Geral Eleitoral, nesta quinta-feira, com uma representação contra o samba enredo sobre o presidente Lula. Tá? O samba enredo vai ser para homenagear o Lula. A Escola de Samba Acadêmico de Niterói homenageia Lula em sua estreia no grupo especial do Carnaval do Rio, há apenas 8 meses da eleição. Ou seja, isso aqui, gente, é um apoio ao Lula escancarado, assim, descarado, na verdade, né? Para os autores da denúncia, que incluem também o representante do movimento do MBL, J. Júnior, a obra conteria elementos que caracterizam possível propaganda eleitoral antecipada. Ou seja, estamos prestes a assistir uma escola de samba fazendo propaganda eleitoral para o Lula antecipado. Eu fico pensando, gente, onde que está o TSE? Imagine se fosse o Bolsonaro. Se uma escola de samba estivesse homenageando o Bolsonaro em pleno ano eleitoral, o que é que vocês acham que o TSE teria feito? Imagina se o TSE, o presidente lá, fosse Alexandre de Moraes. Se fosse Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Zanin. Tá aí, gente, tá? O que é que vocês acham? Eu vou fazer a pergunta. Vocês acham que é uma propaganda eleitoral descarada? Sim ou não? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, tá? Deixa eu trazer aqui prisão que foi efetuada, que abalou a política e o judiciário. Essa matéria foi publicada pela Folha de São Paulo. Segundo a Folha de São Paulo, citando a fonte aqui para vocês, a Polícia Federal prendeu suspeito de integrar Estado Islâmico e preparar atentado à bomba no Brasil. Atentado à bomba no Brasil. Isso aqui é muito grave, mas muito, muito grave. Segundo a matéria, a Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, em Bauru, no interior de São Paulo, um homem suspeito de integrar o Estado Islâmico, que se preparava para praticar um atentado terrorista no Brasil, segundo investigações da Polícia Federal. A identidade do preso não foi divulgada. A Polícia Federal apreendeu com ele itens que seriam usados para a produção de explosivos. De acordo com as investigações, o homem era monitorado desde o ano passado e tinha um comportamento considerado radicalizado. Ele teria a intenção de fazer um atentado em algum evento público, provavelmente em Bauru. A operação contou com a ajuda do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. A operação contou com a ajuda do FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos. Os americanos enviaram à Polícia Federal brasileira as primeiras informações sobre o suspeito, apontado como um homem perigoso. As suspeitas são de que o investigado se preparava para a montagem de um colete com explosivos e que pretendia tirar a própria vida, claro, de outras pessoas, né? Foram cumpridos mandados de prisão temporária, busca e apreensão, além de quebra de sigilo telemático e acesso a dados eletrônicos autorizados pela Terceira Vara Federal de Bauru. A Polícia Federal afirmou em nota que as investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos. Claro, ver se outras pessoas não estão envolvidas, né, nesse plano maluco. Hoje é esse vídeo que está aqui agora na sua tela. Daniel Vorcaro precisa ser preso imediatamente. Vejam, gente, tá? Porque a Juliana Moreira acabou de explodir contra o Daniel Vorcaro. Agora dá para entender porque é que os figurões de Brasília estão desesperados com a delação do Daniel Vorcaro. Assistam com muita atenção. Eu falei que ele era um gato com força, ele agora me causa náusea, com essa personalidade pedante, soberbo, cínico. Pelo amor de Deus, você aprendeu com quem? Com Lula, senhor? Não tenho coisa política. O seu banco era um banco criado no cambalacho. Quando você comprou o Máxima, já era. Conta seu histórico, Vorcaro. Você era um zero esquerda, filho de um picareta. Tentou até ser pastor na Lagoinha. Seu pai te deu 2 negócios que você afundou. Quem é que te deu dinheiro para comprar um banco já afundado e fazer o maior esquema
sistema de corrupção em todos os tempos. A única pessoa que eu vou parabenizar nessa pataquada toda é o Galípolo, que proibiu, porque além de todo o rombo que a gente vai ter que pagar, se tivesse sido vendido pro BRB, ia ser mais coisa pros cofres públicos, e sabe que cofre público passa tudo pro público. Diga uma coisa que você produziu, senhor Vorcaro. Diga uma coisa que você conquistou. Absolutamente nada. E sim, botaram uma desavisada que não entende do mercado financeiro, que não tem firmeza, que não tem esquina, para literalmente interrogar o maior picareta de todos os tempos. Vocês ofenderam o brasileiro ontem. E falei que o maior picareta de todos os tempos, sendo, gente, tá indagado por uma delegada que, vou ser muito sincera com vocês, passou vergonha, gente, tá? Ele colocou essa delegada no bolso durante toda a inquirição, uma vergonha. Quem será, né? Quem será que colocou essa delegada desavisada para fazer as perguntas ali pro picareta, gente, tá? O maior picareta, segundo a Juliana, é o Daniel Vorcaro. Eu iria até mais longe, porque pra mim, o maior picareta desse Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, o qual, né, recebeu o Vorcaro 3 ou 4 vezes em reunião, fora da agenda, dentro do Congresso Nacional. E não para por aí não, gente, tem mais bomba com relação ao Vorcaro. Agora, assistam esse vídeo aqui que a Juliana postou. Eu achei legal porque ela pegou o ponto máximo dessa inquirição do Daniel Vorcaro para delegada incompetente. A questão do celular, gente. Pensem em autoridades que não estão conseguindo dormir à noite por causa do tal celular do Vorcaro. Assistam esse vídeo, que aí vocês vão entender por que essas autoridades de Brasília, tanto do Judiciário, tanto do Legislativo, quanto do Executivo, por que essas autoridades estão desesperadas com os conteúdos que estão dentro do celular do Vorcaro. Assistam esse vídeo aqui que ela colocou, que vocês vão saber de uma vez por todas o motivo do desespero de autoridades com conteúdos que estão dentro do celular do Daniel Vorcaro. Assistam, gente, tá? Para conversar, e eu faço aqui uma questão de ordem. Nós entramos na sala de audiência, nós não estávamos com o celular. Eu tenho um caderninho aqui anotando as perguntas que eu iria fazer. Acaba a audiência, nós chegamos na sala ao lado, a senhora me pediu se eu poderia abrir o sigilo do celular do Vorcaro, e eu disse que não abriria porque nós tínhamos receio, inclusive dos vazamentos. As questões colocadas aqui pela senhora, questões que vieram do ministro Dias Toffoli, já estavam sendo noticiadas pela Malu Gaspar. Eu falo com tranquilidade porque nós processamos, inclusive, a própria Malu Gaspar. Então, não veio da defesa e não nos ajuda em nada isso. Mas é bom que fique considerado que as perguntas que foram feitas, e aqui não há respeito das autoridades, mas é bom que se diga. As perguntas que foram feitas hoje aqui pela senhora, que eram perguntas ditas pelo ministro. Eu não tenho... Ele disse que está processando a Malu Gaspar por fazer o melhor trabalho jornalístico na cobertura dessa pataquada aí. Ai, nós não vamos dar a senha do celular do Vorcaro. Cara, pelo amor de Deus, ele não tem voz. Ele não é uma escolha, vamos ou não vamos dar. Ele tem que ser obrigado. Gente, as perguntas dessa advogada ou delegada da PF me envergonharam num nível. Que mulher é aquela? Que teatro ridículo de mau gosto. Gente, que perguntas são essas diante do maior rombo financeiro já dado no Brasil? Não, pelo amor de Deus. Meteoro vem. Gente, o Brasil não tem jeito. Não tem jeito. Tá aí. Ontem eu tive a certeza que Brasília está comprada, né? E eu quero ver vocês todos, políticos que estão calados diante do maior escândalo de corrupção em todos os tempos. Não, é revoltante. É muito revoltante, gente. Inclusive, eu assisti, tá, o depoimento do Daniel Vorcaro com essa delegada desavisada, né, gente? Porque ela fez questão de frisar que não entende bulhufas, não entende nada do sistema econômico. Ela estava ali fazendo umas perguntas sem pé nem cabeça. A todo instante, o Daniel Vorcaro colocando a mulher no bolso. Meu Deus do céu, gente. Porque ali a autoridade era delegada. A impressão que dava
que a autoridade era o Daniel Alvocaro e o seu advogado. Eles colocaram a delegada no chinelo, mas não foi uma nem duas, foram várias vezes. Parece que isso foi... A impressão que a gente que está de fora, a impressão que a gente tem é que essa delegada, que não entende bolhufas de nada do sistema financeiro, sistema econômico, foi colocada ali de propósito, porque não tem outra justificativa. Que vergonha essa delegada e o Daniel Alvocaro se recusando a passar a senha do celular, aquele medo, né? Mas é para proteger, né? Vergonha, que vergonha, gente. Que é que esse pessoal tem tanto medo do que tem dentro do... Porque entrega o celular. Eu não tenho nada a esconder, não tenho nada a temer. Vasculhem o meu celular, peguem tudo, peguem os vídeos, peguem os áudios. Peguem os vídeos comprometedores, que segundo a imprensa está lotado de vídeos comprometedores que entregam muitas autoridades, né? Tá tudo dentro do celular do Alvocaro, gente. A quebra do sigilo do celular do Daniel Alvocaro, escreva o que eu tô dizendo para vocês, está sendo tão aguardado quanto a final da Copa do Mundo, para vocês terem noção, porque assim que for divulgado os conteúdos de dentro do celular do Daniel Alvocaro, gente do céu, vai faltar cadeia para muita gente. Escreva o que eu estou dizendo para vocês. Vai ter muita autoridade fugindo do Brasil. Vai ter muita autoridade indo para cadeia. Vai faltar cadeia. Esse escândalo, esse esquema fraudulento, gambalacheiro de corrupção do Alvocaro, Banco Massa e uma enxurrada de autoridades políticas, judiciário, tudo envolvido aí, até o pescoço em tudo isso. Escreva o que eu tô dizendo pra vocês, gente. Vai ficar muito. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Pra esse advogado ter ficado nesse desespero quando foi pedido ali a senha, né, do celular do Alvocaro, esse desespero já diz muita coisa, né?